Em 24 de fevereiro, após o início da operação ofensiva na Ucrânia, o mercado russo passou por uma das crises mais graves da sua história. O rublo, que é a moeda oficial, começou a cair. A Bolsa de Moscou cancelou as negociações e a capitalização das maiores empresas russas caiu 6,6 trilhões de rublos, o equivalente a 79 bilhões de dólares só no primeiro dia de guerra. Em reunião com representantes empresariais, Vladimir Putin pediu aos empresários que tratem com compreensão o que está acontecendo no país. A ILTV Brasil calculou quanto está custando aos russos a guerra na Ucrânia e as sanções pela invasão. Um dia de operação militar na Ucrânia pode custar à Rússia dezenas de milhões de dólares. Segundo estimativas do RBC, cada dia de guerra na Síria, por exemplo, custou 2,4 milhões em 2015. Naquela época, o número de especialistas militares e civis era de 1.600 pessoas. Agora, o número de tropas que podem participar da operação de ofensiva na Ucrânia é estimado em 149 mil pessoas. O cálculo do custo de um dia de guerra inclui pagamentos a especialistas militares e civis, serviços de comunicação e TI, manutenção de equipamentos militares, custo de transporte de mercadorias, gastos com necessidades médicas, alimentação e muito mais. O valor aproximado de custo é de 340 milhões por dia. Segundo a Ucrânia, durante o primeiro dia de guerra, a Rússia perdeu 30 tanques, 130 veículos blindados, 5 aeronaves e 6 helicópteros do exército. O custo de uma aeronave Su-25, cuja perda a Rússia já admitiu, é de 11 milhões de dólares. O preço de compra do helicóptero K-52, também abatido pela Ucrânia, é de também 11 milhões de dólares. O custo de cada um dos 30 tanques russos T-72, que a Ucrânia informou que danificou durante essa guerra, é de 400 mil dólares cada um, totalizando 12 milhões de tanques perdidos até o momento. A capitalização das 3 maiores empresas russas, Gazprom, Rosneft e Sberbank, caiu 79 bilhões de dólares somente no primeiro dia de guerra. As ações caíram 1/3. E desde que a crise começou em outubro de 2021, as ações das empresas perderam mais da metade do valor. O Moscow Exchange Index, a capitalização total das ações das empresas russas, perdeu 33,3% em 24 de fevereiro. Esta é a maior queda desde o ano de 2008. Vários países ocidentais, incluindo os Estados Unidos e o Reino Unido, anunciaram sanções contra a Rússia. Os bancos estatais sofreram, incluindo o Sberbank e o VTB. Além disso, sanções foram impostas contra a Aeroflot, a Rostec e suas corporações constituintes, Promivias Bank e VBRF. A União Europeia também impôs sanções à dívida pública russa. Isso significa que o custo de arrecadar dinheiro para o Estado e as empresas se tornará mais alto, e os bancos estatais russos não poderão ter contas em dólar. A queda do rublo e as sanções levarão a uma inflação mais alta. É bem possível que este ano a inflação fique na faixa de 10 a 15%. Isso é maior do que o resultado do ano passado, de 8,4%. Equipamentos importados, remédios, roupas e alguns produtos vão subir de preço. Em algumas lojas, os preços dos eletrônicos aumentaram 30%. A proibição da importação de alguns bens de alta tecnologia, a queda do rublo e a incerteza nos mercados também afetarão os investimentos das empresas. A maioria dos equipamentos é importado. Muitas empresas serão obrigadas a reduzir os investimentos ou fazer uma pausa. Como resultado, em vez do crescimento do PIB projetado, o país pode passar por uma recessão ou uma estagnação. Isso significa que a Rússia perderá trilhões de rublos e aumentará a distância com os países desenvolvidos. Tudo isso em decorrência da guerra. A restauração da infraestrutura destruída do DPR e do LPR, conforme declarado pelo primeiro vice-chefe do Comitê de Orçamento do Conselho da Federação, Sergei Ryabukin, exigirá cerca de 1,5 bilhão de dólares ao longo de 3 anos. As autoridades russas já pagaram cerca de 7 milhões de dólares aos refugiados do DNR e do LNR, que moram em regiões separatistas. Ao mesmo tempo, 860 mil residentes do DPR e do LPR, que adotaram a cidadania russa, agora têm o direito de receber pensão e outras formas de apoio do governo. Devido às sanções contra o VTB, Sberbank e outros bancos, os cartões bancários dos clientes podem parar de funcionar, mas não na Rússia. Na Rússia, os cartões provavelmente funcionarão, ou será possível reemitir o cartão para as contas de rublos.
com depósitos em dólar e euro, aí a situação fica mais complicada. Se os bancos congelarem suas contas de correspondentes, não será possível efetuar pagamentos em moeda estrangeira. Teoricamente, o banco pode emitir dinheiro, mas a questão é: quanto desse dinheiro é suficiente? Além disso, o banco pode emitir dinheiro em rublos à taxa. E aqui, a pergunta mais importante é: a que taxa? A taxa está subindo e os fundos podem ser forçados a converter na taxa atual ou até mesmo a uma taxa maior. Esse procedimento não pode ser contestado. Os bancos russos se prepararam para as sanções. Eles foram instruídos e criaram reservas. Isso não foi feito em um dia. Várias plataformas tecnológicas foram criadas para fazer pagamentos, mas apenas dentro da Rússia. Tudo o que passamos aqui é o saldo de apenas o primeiro dia de guerra. Já estamos no terceiro dia. Além do saldo de mortes, a guerra também deixará um saldo econômico extremamente sangrento.